Oh, as mulheres, e o capitão, fitando os olhos já úmidos em Pierre, começou a falar do amor e das suas aventuras amorosas. Eram muitas e era fácil acreditar nelas olhando para a cara vaidosa e bonita do oficial e para a animação elevada com que ele falava das mulheres. Apesar de todas as histórias de amor de Rambal terem aquele caráter imundo em que os franceses veem o encanto e a poesia do amor, o capitão contava as suas histórias com uma tão sincera convicção de ser o único a ter passado por todos os fascínios de amor e descrevia as mulheres de uma forma tão apetitosa que Pierre o ouvia com interesse. Era evidente que l'amour, que o francês tanto apreciava, não era aquele amor baixo e primitivo que Pierre sentira outrora pela sua mulher, nem aquele amor romântico que Pierre tinha por Natasha e que não deixava de avivar constantemente dentro de si. Ambos estes géneros de amor eram desprezados em igual medida por Rambal. A um chamava o amor dos carroceiros, charretier, a outro o amor dos palermas. L'amour, que o francês adorava, consistia sobretudo no caráter antinatural das relações com a mulher, em combinação com certas monstruosidades que dariam ao amor o seu encanto maior. Assim, o capitão contou uma história comovente do seu amor por uma encantadora marquesa, 35 anos, e ao mesmo tempo por uma criança divina, inocente de 17 anos, a filha da encantadora marquesa. A luta de generosidades entre a mãe e a filha, que desembocou no sacrifício da mãe ao propor ela própria ao amante que ele casasse com a filha, ainda agora emocionava o capitão, apesar de ser uma recordação bem longínqua. Depois contou um episódio em que o marido fazia o papel de amante, enquanto ele, o amante, fazia o papel de marido. E também vários episódios cômicos de recordações da Alemanha, onde Asyl significa Unterfunkt, onde os maridos comem couve fermentada e as raparigas são demasiado louras. Finalmente, o último episódio na Polónia, ainda fresco na memória do capitão, contado por ele com gestos fortes e o rosto a arder, consistia em ter salvo a vida de um polaco. De uma maneira geral, o episódio da salvação de uma qualquer vida aparecia a cada passo nos relatos do capitão. E em o dito polaco lhe ter confiado a mulher encantadora, uma parisiense de cor, de coração, portanto, enquanto ele, o polaco, entrava para o serviço militar francês. O capitão estava feliz, a polaca era encantadora e queria fugir com ele, porém, movido pela magnanimidade, o capitão devolveu a mulher ao marido, dizendo: salvei-lhe a vida e salvo agora a honra. Repetindo estas palavras, o capitão esfregou os olhos e sacudiu-se como que a enxutar a fraqueza que tal recordação enternecedora lhe provocava. Como acontece muitas vezes nas primeiras horas da noite e sob o efeito do vinho, Pierre, ouvindo as histórias do capitão, seguia tudo o que este contava, compreendia tudo, mas ao mesmo tempo seguia uma série de recordações pessoais, que por qualquer razão lhe vinham repentinamente à imaginação. Ao ouvir as histórias de amor do capitão, lembrou-se de súbito do seu amor por Natasha, e revendo na imaginação as cenas do seu amor, comparava-as com a história de Rambal. Ouvindo a história da luta entre o dever e o amor, passavam diante dos olhos de Pierre os mais ínfimos pormenores do último encontro com o objeto do seu amor junto à Torre Sucareva. Naquele momento, o encontro não o impressionara, nem sequer o relembrava vez nenhuma, mas agora via-o como um encontro com algo de significativo e poético. Piotr Kirillovich, venha cá, reconheci-o. Era como se ouvisse agora as palavras dela, como se a visse diante dos olhos, o sorriso, a touca de viagem, uma madeixa a assomar-lhe da touca, e via nisso qualquer coisa de enternecedor, de comovente. Acabando a sua história sobre a polaca encantadora, o capitão perguntou a Pierre se alguma vez experimentara tal sentimento de autossacrifício no amor e de ciúme em relação ao marido legítimo. Com esta pergunta, Pierre voltou a si, levantou a cabeça e sentiu a necessidade de desabafar, de exprimir as ideias que o preocupavam. Começou por explicar que entendia o amor pela mulher de uma maneira um pouco diferente. Disse que durante toda a sua vida amava e continuava a amar uma única mulher e que essa mulher nunca poderia pertencer-lhe. Tiens, disse o capitão. Pois Pierre explicou que amava essa mulher desde os mais verdes anos, mas não se atrevia sequer a pensar nela, porque
porque era nova demais e porque ele era filho ilegítimo sem nome. Ora, depois, quando obteve nome e fortuna, não se atrevia a pensar nela porque a amava demais, porque a colocava acima de tudo no mundo e, em primeiro lugar, acima de si mesmo. Chegado a este ponto da sua história, Pierre perguntou ao capitão se este o compreendia. O amor platónico, as nuvens, que murmurou o capitão. Fosse do vinho, fosse da necessidade de desabafar, fosse porque o seu interlocutor não conhecia nem conheceria nenhuma das personagens da sua história, ou fosse por tudo isto no seu conjunto, o certo é que a língua de Pierre se desatou. Então, ciciando, olhando com os olhos úmidos para um ponto vago e longínquo, contou toda a história da sua vida. O seu casamento, o amor de Natasha pelo seu melhor amigo, a traição de Natasha e as suas relações nada complicadas com ela. Provocado pelas perguntas de Rambal, falou também do que antes queria esconder, da sua posição na sociedade, revelando-lhe inclusive um nome. De toda a história de Pierre, o que mais impressionou o capitão foi o facto de ele ser muito rico, de possuir 2 palácios em Moscovo, de ter abandonado tudo isso e, incógnito, não ter partido da cidade, escondendo o nome e o título. A noite já ia alta quando saíram juntos da casa. Era uma noite clara, o ar estava tépido. À esquerda da casa avistava-se o clarão do primeiro incêndio de Moscovo, na rua Petrovka. À direita luzia alto o crescente jovem e na parte oposta do céu pendia aquele cometa brilhante que na alma de Pierre estava ligado com o seu amor. Junto ao portão estava Gerasim, a cozinheira, e 2 franceses. Ouviam-se os seus risos e conversas em línguas que eram desconhecidas uns dos outros. Olhavam para o clarão que se erguia por cima da cidade. Nada havia de assustador num pequeno incêndio longínquo numa cidade enorme. Pierre, olhando para o céu salpicado de estrelas, para o crescente da lua, para o cometa e para as chamas, sentia uma ternura feliz. Que bom é isto tudo, mas do que mais precisamos, pensava ele. Mas de repente, lembrando-se do seu desígnio, sentiu-se mal, tomado de vertigens, e viu-se obrigado a apoiar-se no tapume para não cair. Sem se despedir do seu novo amigo, Pierre, num passo incerto, afastou-se do portão e, voltando para o seu quarto, deitou-se no divã e adormeceu de imediato. 30. Naquele 2 de setembro, outros moscovitas, os que fugiam da cidade e as tropas que recuavam, em vários caminhos e com sentimentos diversos, olhavam também para o clarão do primeiro incêndio. Nessa noite, o comboio dos Rostov estava parado em Mytishin, a 20 verstais de Moscou. Na véspera, 1 de setembro, tinham partido tão tarde, o engarrafamento de carroças e tropas no caminho era tão longo, tinha sido esquecida tanta bagagem, seria preciso mandá-la buscá-la pelos criados, que tinham pernoitado a apenas 5 verstais de Moscou. Na manhã seguinte partiram tarde, e houve outra vez tantas paragens que apenas tinham chegado a Bolchimitichi. Às 10 horas, os senhores Rostov e os feridos, que viajavam com eles, instalaram-se em casas e quintais da aldeia grande. Os criados, os cocheiros dos Rostov e os impedidos dos feridos, prestados os serviços necessários aos senhores, cearam, deram de comer aos cavalos e saíram para a entrada da casa. Na esbá vizinha estava o ajudante de campo de Raevski, ferido, com uma fratura na mão, e as dores de que sofria eram tantas que gemia sem parar, lamentosamente. E estes gemidos na escuridão outonal da noite soavam assustadores. Na primeira noite, este ajudante de campo dormiu no terreiro da mesma casa em que ficaram os Rostov. A condessa, queixando-se de que os gemidos não a tinham deixado pregar olho toda a noite, em Mytishin, foi dormir para uma esbá pior, para ficar mais longe do ferido. Na escuridão da noite, um dos criados que estava por trás do tejadilho alto de um dos coches parado à entrada, reparou noutro clarão de incêndio, mas mais pequeno. O primeiro era visível, havia muito, e toda a gente já sabia que estava a arder Mali Mytishin, por fogo posto pelos cossacos de Mamonov. Olhai, amigos, é outro incêndio, disse um impedido. Todos olharam para o clarão. É mesmo. E dizem que os cossacos de Mamonov é que deitaram fogo a Mali Mytishin. Foi, mas aquilo não é Mytishin, é mais longe. Olha, que é Moscou de certeza. 2 homens desceram os degraus da entrada, contornaram o coche e sentaram-se no estribo. É mais à esquerda. Pois é, Mytishin, é ali. E aquilo é mesmo do outro lado. Juntaram-se-lhe mais algumas pessoas. Xiça, como está a arder, disse alguém. É isso, meus senhores, é um incêndio em Moscou. Ou em Sul,
Chiovskaya ou em Rozhskaya? Ninguém respondeu a esta observação. Durante muito tempo, todos os olhos estiveram postos nos clarões cada vez maiores do novo e longínquo incêndio. O velho Danilo Terentich, criado grave do conde, assim lhe chamavam, aproximou-se do grupo e chamou o Misca. O que há aqui para ver, malandro? O conde chama e não está ninguém. Vai tratar da roupa. Vim só buscar água, disse Misca. O que acha, Danilo Terentich? O fogo parece em Moscovo, não? Perguntou um dos lacaios. Danilo Terentich não respondeu. Todos ficaram ali parados muito tempo. O clarão ondulava e alastrava. Valha-nos Deus, o vento, a seca, disse uma voz. Olha só como alastra. Meu Deus, até se vêem as gralhas. Deus Nosso Senhor tem piedade de nós. Apagam-no. Mas quem é lá para apagar? Ouviu-se a voz de Danilo Terentich, que até ao momento estivera calado. A voz dele era calma e vagarosa. Moscovo é Moscovo, amigos, disse ele. A nossa mãezinha de pedra branca. Cortou-se-lhe a voz e soluçou senilmente. Parece que todos esperavam apenas por aquilo para perceberem o significado daquele clarão. Ouviram-se suspiros, rezas em surdina e os soluços do velho criado grave do conde. 31. Quando o criado grave voltou para junto do conde, informou de que Moscovo estava a arder. O conde vestiu o roupão e saiu para ver. Com ele saíram Sónia, que nem se despira ainda para dormir, e Madame Schoss. Natasha e a condessa ficaram sozinhas no quarto. Pétia já não estava com a família. Tinha-se juntado ao seu regimento, que marchava para o mosteiro da Trindade. Ao ouvir a notícia do incêndio de Moscou, a condessa chorou. Natasha, pálida, com o olhar parado, sentada no banco por baixo dos ícones, mantinha-se no mesmo sítio desde que haviam chegado, não deu qualquer atenção às palavras do pai. Escutava os gemidos intermináveis do ajudante de campo, que se ouviam a uma distância de 3 casas da deles. Ai, que horror, disse Sónia, assustada e cheia de frio ao voltar do pátio. Acho que vai arder Moscou inteiro, o clarão é enorme. Natasha, olha, agora já se vê da janela, disse a prima, querendo por certo distraí-la com alguma coisa. Mas Natasha olhou para ela como se não percebesse o que lhe diziam e voltou a fixar o olhar no canto do fogão. Natasha estava neste pasmo desde manhã, desde o momento em que Sónia, sabia-se lá porquê, para espanto e desgosto da condessa, achou por bem dizer a Natasha do ferimento do príncipe Andrei e contar-lhe que ele seguia no mesmo comboio que eles. A condessa zangou-se com Sónia, como nunca antes zangara. Sónia chorava, pedia desculpa, e como que para se redimir da sua falta, cuidava da prima constantemente. Olha, Natasha, que fogo terrível, disse Sónia. Qual fogo? Perguntou Natasha. Ah, sim, Moscou vai arder. E para não ofender Sónia com uma recusa, e para se ver livre dela, aproximou a cabeça da janela e deu uma olha dela, de tal maneira que de certeza não viu nada. E depois voltou à sua posição inicial. Mas não viste? Vi, juro, disse Natasha, com uma voz de quem suplicava que a deixassem em paz. Era claro, tanto para a condessa como para Sónia, que Moscovo, o incêndio de Moscovo, fosse o que fosse, não podia ter importância para Natasha. O conde foi de novo para trás da divisória e deitou-se. A condessa aproximou-se de Natasha, tocou com as costas da mão na cabeça dela, como fazia quando a filha estava doente, depois tocou-lhe a testa com os lábios, como para saber se ela tinha febre, e beijou-a. Estás cheia de frio, estás toda a tremer. Deitavas-te, disse ela. Deitar-me? Está bem, eu deito-me, vou já deitar-me, disse Natasha. Desde que de manhã tinham dito a Natasha que o príncipe Andrei estava gravemente ferido e viajava com eles, ela só no primeiro momento perguntou onde o tinham ferido, se o ferimento era perigoso e se podia vê-lo. Quando lhe disseram que não podia vê-lo, que o ferimento era grave, mas que ele estava livre de perigo de vida, Natasha, não acreditando no que lhe diziam e convencendo-se de que, por mais que perguntasse, lhe responderiam sempre a mesma coisa, deixou de perguntar fosse o que fosse e mesmo de falar. Durante todo o caminho, com aqueles olhos muito abertos, de que a condessa conhecia bem a expressão e que tanto temia, Natasha deixou-se ficar imóvel no canto do coche, na mesma postura em que estava agora no banco. Magicava, estava a decidir qualquer coisa ou já a decidir a mesmo no seu íntimo. A condessa tinha a certeza disso, mas não sabia do que se tratava e era isso precisamente que mais a assustava e atormentava.